Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Com as bênçãos da Virgem Maria, vamos fazendo a nossa caminhada mariana neste nosso segundo encontro. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a maternidade divina de Maria. É um dos dogmas da nossa igreja, chamada de Theotokos, no grego, né? Maria, Mãe de Deus. A Mãe de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós afirmamos com muita simplicidade, já brota lá do nosso coração essa afirmação. Santa Maria, Mãe de Deus. Rezamos na segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Então, meus irmãos, no começo da nossa igreja, já era uma verdade de fé afirmar a maternidade divina de Maria. Havia algo chamado o senso dos fiéis, senso comum dos fiéis. O que é o senso comum dos fiéis? É quando desde o Papa até o mais simples dos leigos, existe um consenso, existe um entendimento sobre um determinado assunto. Todos falam a mesma língua, todos entendem da mesma forma. E não são pelos aprendizados humanos, pela orientação humana que a gente consegue entender isso, mas sim pela ação do Espírito Santo que coloca no coração dos fiéis essas verdades de fé. E uma delas era chamar Nossa Senhora de Mãe de Deus, entender Nossa Senhora como a Mãe de Deus. Como diz lá para nós na carta de São Paulo aos Gálatas, diz assim: ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei, e para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então, meus irmãos, já era determinado nas Escrituras, já era determinado pelo senso dos fiéis. E num determinado momento, lá por volta do ano 400, surgiu um homem chamado Nestório, ele era patriarca em Constantinopla, e ele começou a difundir e a pregar uma heresia que dizia que Nossa Senhora era mãe só da natureza humana de Jesus, só do Jesus humano, não do Jesus divino. Ele separava as duas naturezas, a humana e a divina. Ele negava a maternidade divina de Maria. E isso, lógico, causava muita confusão na vida da igreja. E quando isso acontece, a igreja, movida pela ação do Espírito Santo, também baseada no senso dos fiéis, baseada nas Escrituras, ela se reúne em concílio, lá em Éfeso, no ano 431, e determina como uma verdade de fé a maternidade divina de Maria, como Maria, a Mãe de Deus, a Mãe do Deus Filho, e é assim conhecida, e assim determinada. Então não se aceita na história da Igreja Católica que um dogma seja contestado. Então, nós não podemos dizer que somos católicos se nós não entendemos que Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Então, meus irmãos, Nossa Senhora, olhando agora para o dia em que o anjo Gabriel foi visitá-la, naquele dia, quando ela disse seu sim, ela abraçava essa maternidade divina. Ela já abraçava. Então, ela deu à luz ao seu filho, fez com que o próprio Deus, pelo seu sim, se fizesse presente em nosso meio. Ela, como mãe, cuidou, zelou, amparou, educou, ensinou o menino Jesus. Acompanhou seu filho até aquele dia lá na cruz. Chorou a dor pela morte do seu filho. Sofreu com ele. Se pudesse assumir a sua dor, a dor do filho, ela assumiria. Aí se cumpria aquilo que o velho Simeão dizia, do sofrimento que ela iria passar. Por conta da missão, da obediência do seu Filho em implantar em nosso meio o reino de Deus. Naquele dia do alto da cruz, na hora de sua morte, Jesus entrega à sua mãe os cuidados de ser a mãe dessa igreja nascente também. A sua missão não terminava com a morte de Jesus. A sua missão agora tinha um outro momento, um outro direcionamento. Basta a gente ver, meus irmãos, que os apóstolos não estavam lá. Eles não estavam ao pé da cruz. Então ela se reúne
com os apóstolos. Ela agora passa a abraçar esses apóstolos como seus filhos. Abraça essa igreja nascente, procura orientar os seus filhos, procura zelar, procura dar um direcionamento para eles. Tem uma passagem lá em Atos 1, versículo 13 e 14. Diz que eles estavam reunidos e Nossa Senhora estava lá com eles em oração, antes da chegada do Espírito Santo. Então Nossa Senhora não desistiu após a morte do filho, mas continuou a sua missão entregue pelo seu Filho Jesus. Eu creio, meus irmãos, que para nós é muito importante entender Nossa Senhora como mãe da igreja. Aqueles homens estavam perdidos. O filho já tinha ido para junto do pai. Agora precisava da figura de Maria. E o próprio filho já percebe isso e entrega esses apóstolos aos cuidados da sua mãe. E também entrega a essa igreja a graça de ter Nossa Senhora como a sua mãe, representada na figura do discípulo amado João. Ele a recebe como mãe da igreja. Hoje, meus irmãos, nós temos a graça de entender Nossa Senhora como mãe de Deus e mãe da igreja, e a nossa mãe, para que a gente possa fazer aquilo que ela nos pede, ouvir os seus conselhos. Eu creio que naquele momento em que tudo acontecia, em que os discípulos estavam amedrontados, ela foi aquela que colocou a paz no coração deles, que colocou um direcionamento, que deu força e que uniu. Basta, meus irmãos, a gente olhar para a figura da nossa mãe dentro da casa. Como uma mãe faz falta na casa, para organizar a casa, para orientar, para dar o discernimento, para cuidar, para zelar, para fazer com que todos caminhem num caminho certo, num caminho justo. Assim, Nossa Senhora, eu acredito que abraçou esses apóstolos, abraçou essa igreja nascente, para que pudesse colocar e enraizar de modo muito firme os pensamentos do Filho, os ensinamentos do Filho. Porque olhando para Nossa Senhora, meus irmãos, ela foi a primeira discípula de Jesus. Ela entendia muito bem qual era o projeto de Deus para a humanidade. O que significava a presença do Filho, o que significava todos os ensinamentos do seu Filho para esses apóstolos e que agora estavam com medo. Então Nossa Senhora abraça essa igreja e caminha com ela, e caminha até hoje. Então temos a graça de ter Nossa Senhora como a nossa mãe, a nossa mãezinha, a nossa orientadora, aquela que nos conduz até o Filho, aquela que percebe todas as nossas necessidades e as nossas carências com seu olhar de mãe, como toda mãe na casa sempre faz, né? Percebe tudo aquilo que os filhos precisam e nos orienta, e nos ajuda, e nos ensina, e intercede por nós. Com as bênçãos da Virgem Maria, meus irmãos, vamos caminhando na fé, buscando fazer sempre aquilo que o seu Filho nos diz, como ela nos diz lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que meu Filho vos disser. Assim seja, meus irmãos, e até a próxima com as bênçãos de Deus.